Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui é o professor Carlos Lustosa e nós vamos para mais uma aula. Hoje o tema vai ser América do Sul. Vamos descobrir um pouco sobre a cozinha da América do Sul. Então, a América do Sul é formada por esses países, né? Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana Francesa, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. Fazendo só um parêntese, né, que a Guiana Francesa, na verdade, ela é um território da França. Então, ela não é um país independente, certo? Então, nós temos aqui todos esses países na América do Sul. O nosso continente sul-americano, ele tem aproximadamente 434 milhões de pessoas, né? E o Brasil, ele tem mais de 200 milhões, né? Ou seja, nós temos praticamente a metade da população que existe na América do Sul. Aqui na questão da geografia a gente pode perceber essa grande cadeia de montanhas aqui, né, que se estende do norte ao sul do continente, que são os Andes, né, a Cordilheira dos Andes. Nós temos também essa grande parte aqui da planície amazônica, temos o Planalto brasileiro também, né? Então a geografia do nosso continente também é bastante diversificada, não é isso? Em relação à vegetação, nós temos uma grande floresta tropical e equatorial, né? Que é aqui a Amazônia, temos florestas tropicais também aqui ao longo do Brasil, né? Temos também florestas temperadas mais ao sul, as chamadas savanas, que é o nosso cerrado, né, que fica bem no meio do Brasil. Temos também estepes, que são os pampas gaúchos, né, e descendo mais, nós temos regiões com desertos, e devido ao nosso relevo, né, sobretudo nessa região montanhosa aqui dos Andes, nós vamos ter uma vegetação de montanha. E por conta da Amazônia, obviamente, esse continente tem a maior biodiversidade do planeta, tanto de fauna quanto de flora, né? Muitos animais, muitas plantas, muitos seres vivos diferentes, né? Então, por isso nós realmente temos uma grande diversidade de vida, que nós podemos ver também uma lista com os países mais populosos, né? Obviamente o Brasil, seguido da Colômbia, Argentina, Peru, Venezuela, Chile, Equador, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Guiana e Suriname. Aqui não estamos contando com a Guiana Francesa, pois é um território da França. Prosseguindo, falando da história, na história desse continente, é sabido que antes da chegada dos europeus, né, essa região já era habitada por alguns povos, né? E tem duas teorias principais do povoamento desse continente, né? Que a gente poderia ter começado a população da região da América do Sul vinda do norte, né, da América do Norte, por aquelas pessoas que passaram pelo Estreito de Bering, né, aquela faixazinha de terra entre a Rússia e o Alasca, né, os Estados Unidos, e de lá eles teriam descido todo o continente até chegar aqui. E também tem a teoria de que eles podem ter vindo... Aqui, vamos pegar esse mapa aqui, né? Eles podem ter vindo muito da Polinésia, né? Daquelas várias ilhazinhas que vinham para cá. Então eles teriam vindo de barco até essa região aqui, né, da América do Sul, e a partir daí povoado todo
o continente sul-americano. São duas teorias, né? O certo é que esses seres humanos vieram para cá e começaram a se estabelecer e criaram seus povos, né? Foram se espalhando, criando suas culturas, né? Há sinais de ocupação nesse continente, né? Desde 6.500 anos antes de Cristo, ou seja, que já foram comprovados, né? Mas, claro, existem outras teorias. Aqui no Piauí mesmo, né? Região ali de São Raimundo Nonato, a teoria de que já existiam homens naquela região há cerca de 20 mil anos, né? Então são teorias, né, minha gente? Além dos vestígios de seres humanos há 6.500 anos, há indícios também que esses seres humanos já faziam plantações de batata e feijão na região do Amazonas, e nessa época aqui de cerca de 6.500 anos, e também que há sinais de que a mandioca foi domesticada há pelo menos 2.000 anos antes de Cristo, né? Ou seja, já há mais de 4.000 anos, né? E que lhamas e alpacas, né? Esses animaizinhos aqui simpáticos da região dos Andes, né? Parente dos camelos, eles teriam sido domesticados há cerca de 3.500 anos antes de Cristo, ou seja, há cerca de 5.000 anos, né? Uma grande civilização que se formou foram os Incas, né? Ao longo da região dos Andes, né? Ali onde hoje é o Peru. Foram uma grande civilização, mas antes também já existiam outras civilizações, certo? Os Incas foram os que mais se destacaram, né? E quando os espanhóis chegaram ali naquela região, o Império Inca já estava em guerra, porque o último imperador Inca, ele dividiu o império para os seus dois filhos, um ficou com a parte norte, outro ficou com a parte sul, e houve uma guerra entre esses dois, né? Então foi ali que começou a ruir o Império Inca, né? E por conta da chegada dos espanhóis, isso se acelerou, né? Nas outras partes das regiões não chegaram a se formar grandes impérios, né? Mas também nós tivemos grandes populações. Aqui no Brasil tivemos os tupis, os guaranis, né? E suas subdivisões, né? Com o tempo também houve as disputas coloniais, né? Com a chegada dos europeus, muitas disputas pelos terrenos, né? O Brasil acabou se tornando um grande país, né? Ele permaneceu unido, mas todo esse território que foi dominado pela Espanha acabou se subdividindo em vários outros países, né? Que acabaram tendo a sua independência no século XIX, né? Na volta dos anos 1800. Tanto o Brasil quanto a maioria desses países. O continente sul-americano, ele não tem uma identidade única, né? Não dá pra gente dizer que ele é muito colocar todo mundo no mesmo baú, né? Ele é muito diverso, né? Então, ele tem a influência dos povos autóctones, né? Os povos ancestrais, os indígenas, né? Que aqui viviam antes da chegada dos europeus. Também tem uma grande influência dos europeus e dos escravos africanos que foram levados para muitos desses países, né? Que nós temos alguns exemplos de algumas culturas urbanas, como por exemplo o tango argentino, o reggaeton, que é muito daquela região ali da Colômbia, tem ligação com outros países, os países caribenhos, né? Nós temos também aqui uma mulher peruana ou boliviana cultivando suas batatas. Temos aqui uma dança típica do Paraguai,
temos também os indígenas da região do Amazonas, né? Então é muito diverso, né? A cultura da América do Sul. E tem uma grande influência, claro, nos países andinos da população que morava ali na região dos Andes, né? Claro, como essa diversidade cultural, nós também vamos ter uma grande diversidade na gastronomia, né? Que tem sim uma influência tanto dos indígenas que já existiam aqui, né? Os povos autóctones, quanto dos europeus e dos africanos, né? Tem uma grande presença do milho, da mandioca, da batata e da carne bovina, né? Aqui nós temos alguns exemplos de pratos, né, das regiões, né? Nós não vamos nos ater muito ao Brasil, porque o Brasil vai ter uma disciplina específica para falar sobre ele, né? Mas aqui nós temos, por exemplo, bandeja paisa na Colômbia, né? Temos o ceviche peruano, um pastel de choclo, que é um bolo de milho verde, né? Enfim, temos porotos e granados no Chile, temos as milanesas na Argentina, o chivito, que é um sanduíchezinho típico do Uruguai. Então aqui a gente vê muitas coisas diferentes, né? Algumas coisas que tem carne de porco, outras tem frango. Temos as empanadas salteñas, né? Salto é essa região aqui que fica ao norte da Argentina, pega um pouco do Paraguai, pega um pouco dos Andes também, então tem umas empanadas que são bem tradicionais. A empanada é uma massa que já lembra preparações europeias, então tem uma diversidade muito grande, né, entre os países da América do Sul. O primeiro país que nós vamos adentrar, vamos visitar aqui, conhecer um pouco, vai ser a Colômbia, fica ao norte aqui do continente. Então a Colômbia, ela é um país que se caracteriza não só por sua diversidade natural, mas também pelos seus recursos naturais, né? Geografia, multiculturalismo e multirracialidade. Isso porque a Colômbia aqui, que fica bem ao norte, né, do nosso continente, ela faz divisa aqui com o Panamá, também tem uma parte dela que está ligada aqui ao Mar do Caribe, né, no Atlântico, também outra parte que está ligada ao Pacífico, ao Oceano Pacífico. Ela tem uma parte amazônica, tem uma parte ainda que pega a Cordilheira dos Andes, então ela é muito diversificada, né? Você tem praia, tem montanha, tem Amazônia, é muito diverso. A Colômbia é um país realmente muito diverso, muito interessante. O país é o resultado de diversas culturas e por isso as tradições das regiões estão representadas nos diversos dialetos, danças, cores, sons e sabores, né? Aqui nós temos o exemplo de 3 mulheres, elas lembram muito as baianas, né? As nossas baianas brasileiras, pelas suas roupas e essa bacia cheia de fruta na cabeça, né? Elas são aqui na região de Cartagena. E por que tem uma semelhança? Porque Cartagena foi um porto de desembarque de escravos africanos, assim como Salvador. Ou seja, receberam milhares de africanos que foram levados para trabalhar em um outro país, né? Foram traficados para lá. Então, Cartagena foi um dos portos que mais recebeu africanos no mundo, atrás apenas de Salvador, né? Então, tem uma herança da cultura africana muito grande nessa cidade chamada Cartagena, que fica no litoral do Caribe da Colômbia, né? E a diversidade das etnias na Colômbia, né, é o resultado dos ameríndios, né, os autóctones, os índios já viviam ali, os espanhóis,
e os africanos, né, que tem uma grande população de mestiços na Colômbia. Hoje apenas 1% dos colombianos podem se identificar como ameríndios, né, por conta de sua língua, mas também, além dos índios, dos africanos e dos europeus, há uma grande presença dos árabes, judeus, chineses, né, além de outros europeus, como ingleses, italianos e alemães, além de pessoas dos Estados Unidos, Equador, Argentina, Peru e Antilhas. Antilhas, como a gente sabe, são aquelas ilhas, né, dos países das ilhas do Caribe, né? E a Colômbia também é muito reconhecida pelo seu café, né, considerado o melhor café do mundo. Tem toda essa lenda, né, em cima da Colômbia sobre o café colombiano. Vamos agora para falar um pouco das preparações tradicionais da Colômbia. Vamos falar de algumas. As arepas são espécies de panquequinhas feitas de massa de milho. São bolinhos, né, redondinhos, achatados, que é feito de milho branco. Não é de milho amarelo, como é o comum aqui no Brasil, né? É uma farinha que eles misturam com água e tal, e fazem geralmente na chapa ou numa frigideira, né? E eles ficam como se fosse uma panqueca mais grossa. E eles cortam e recheiam. Eles podem fazer de vários recheios, né? Que a gente tem um exemplo com queijo. Você pode colocar queijo, pode colocar linguiça, carne, né? E até mesmo só com manteiga. As arepas são muito comuns, são vendidas nas ruas também. É um prato bem tradicional da Colômbia. Aqui nós temos um outro prato chamado a bandeja paisa, né? E a bandeja paisa é uma preparação, ela é uma junção de vários preparações, né? Que é montada dessa forma. E ela é tradicional da região da Antioquia, que é um estado, né? Uma província, onde fica a cidade de Medellín, né? Medellín, que é bastante conhecida, né? Então a bandeja paisa, geralmente, ela é montada com arroz, feijão, carne moída, que não tem aqui nessa imagem, mas geralmente feito também com carne moída ou carne mesmo, como se fosse um pedaço grande de carne, né? Mas geralmente com carne moída, um ovo frito, arepa, né? Que é esse bolinho que a gente viu, a linguiça, o chicharrón. Chicharrón é como se fosse um torresmo, uma barriga de porco frita. Tem o patacón, que é como eles chamam a banana frita, são os patacones, e abacate. Então é um prato bem completo, assim, né? Bem cheio de coisa, né? Lembra um pouco aquele virada paulista, né? Também, que é a junção de várias preparações já feitas, né? Temos também o arriaco. O arriaco é uma sopa de batata com milho e frango, né? Ela é bastante consumida nas regiões altas, né? Nas mais altas do país, como por exemplo em Bogotá. Bogotá é a capital da Colômbia, fica numa região montanhosa, meio de chuva, com frio e tal. Então o arriaco é considerado um prato tradicional de lá, né? Geralmente ele é feito com batata, frango, alho, cebola. Se serve com creme de leite à parte e alcaparra, né? Para as pessoas colocarem se elas quiserem. Ele tem uma origem indígena, mas tem algumas influências espanholas, né? A própria alcaparra é um indício disso, né? E tem vários outros países também que tem uma preparação que eles chamam de arriaco, né? E vai mudando conforme o país, mas é considerado um prato tradicional da Colômbia, né? Mas existe também, por exemplo, como
No Chile, em Cuba, no Peru também existe. E eles têm algumas diferenças, né, conforme o país. No século XIX, esse prato foi usado em ocasiões especiais, né? E geralmente era marcado como um prato de Corpus Christi. Das datas de Corpus Christi estavam sempre presentes também nas festas natalinas. Nós temos também outra preparação que já é da região ali de Cartagena, né? Essa região tem uma herança mais negra, que é o arroz de coco. Esse aqui ele é feito com coco, feito com rapadura, né? Que vai dando essa cor. Eles fazem um caramelo de coco e rapadura e depois acrescentam o arroz e leite de coco. E ele vai ficar nessa cor aqui mais dourada, né? Mais um pouco de caramelo mesmo, né? Ele é um prato típico de Cartagena, feito com leite de coco, né? Coco ralado. Pode levar passas no seu preparo. E geralmente ele é servido com peixe frito, mas também com a posta negra, né? Que é uma carne de panela feita a partir da picanha. Né? E ele é bem saboroso, ele tem um molho espesso que fica bem escuro, por isso é chamada de posta negra, né? Posta negra. Porque é uma carne que fica com a cor mais escura, né? Também é tradicional se servir com arroz de coco. E também com a limonada de coco, né? Que é um suco feito com limão e leite de coco. É bem saboroso e é bem marcante dessa região. Bom, gente, aqui foram a introdução da América do Sul e o primeiro país que nós falamos, que foi a Colômbia. O vídeo de agora fica por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.